Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com entrevistas interessantes, convidados especiais, falando de assuntos relevantes para você. De nada adianta ter sonhos se você não se empenhar em correr atrás. Toda manhã você tem duas escolhas: ou continua dormindo com os seus sonhos, ou acorda e vá persegui-los. É isso aí. Paulo Galtério, vereador de Campinas, hoje meu convidado aqui no Visão Geral. Tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Tudo bom? Obrigado. Paulo Sérgio Galtério. Ô Paulo, quando você nasceu, seu pai falou assim: precisa escolher um nome para um jogador de futebol. Paulo Sérgio é um grande jogador, um grande nome e tal. Aí te colocou Paulo Sérgio. Você jogou bola, não? Quando pequeno, joguei bola. Mas não fui craque, não. Não foi craque. Não deu certo. Não. Mas nome para jogador você tinha. Paulo Sérgio é um nome sensacional. Nome para jogador tinha. É. Mas não tinha vocação para ser jogador de futebol. Mas parece que o nome advém de uma idolatria por Paulo Sérgio Cantor. Paulo Sérgio Cantor, aí sim. Olha só, a mamãe que tinha essa... Tinha né? Tinha esse carinho pelo cantor Paulo Sérgio e escolheu esse nome. Com certeza você sabe cantar aquela música, a última canção. Essa a gente dá frio, né? Paulo. É, muito legal. Bom, o Galtério aqui é advogado. Aliás, lá no coloquial é Galtério, né? Galtério. O pessoal te chama sempre de Galtério. Galtério. É advogado, formado em Direito pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Sim. Já está no terceiro mandato de vereador. Terceiro mandato. De mandato para mandato você se torna mais experiente, aprende mais, como é que é? Sim, cada mandato você tem uma forma diferente de agir, né? No primeiro mandato você acha que você vai transformar o mundo. Depois você chega lá e vê que tem uma série de coisas que você não pode fazer. Aí você vai ver como é diferente. Né? Tudo aquilo que você queria fazer você não consegue realizar, né? E no segundo você já fica mais equilibrado. No terceiro você parte, né, para o equilíbrio e já começa... Agora, que é esse mandato que você está. Você acha que o vereador deveria ter mais poderes? Eu acho que o poder que ele já tem, se for bem utilizado, é suficiente. Mas ele ainda continua sem poder criar nenhum projeto de lei que venha trazer ônus para o erário, para a prefeitura e tal. Isso não pode. Não pode. Você não pode ver um lugar lá que precisa construir uma passarela. Você não pode fazer nenhum projeto. Mas você pode fazer uma indicação. Sim, podemos fazer uma indicação. Né? Tá. E a indicação, ela é normalmente atendida pela sigla do vereador ou não? Olha, às vezes sim, às vezes não. Mas o mais importante da indicação é assim, está dentro do que a prefeitura pode fazer. Precisa ver se a prefeitura às vezes tem condição. Nós tínhamos um problema aqui em Campinas, não sei se você vai lembrar, o problema da passagem do Florense. Sim. Que era diminuída lá a passagem dos carros. Por mais que a gente fizesse uma indicação, a prefeitura não ia conseguir fazer nunca. Perfeito. Né? Mas acabou fazendo. Eu mesmo indiquei várias situações lá e hoje nós temos uma situação. Aliás, Galtério, é o seguinte, eu me lembro, certa feita, que comecei a rodar Campinas um pouco mais por conta de um trabalho. Como essa cidade é grande, não acaba nunca Campinas, cara. Há várias Campinas, há Campinas do lado de lá da Anhanguera, há Campinas do lado de cá da Anhanguera. Isso é uma monstruosidade de cidade, né? Campinas hoje, Alberto, Campinas tem 803 quilômetros quadrados. Olha. Ela de ponta a ponta, saindo de Montemor até Jaguariúna, são quase 60 quilômetros que você tem que trafegar. Que coisa, hein? Então é uma metrópole. Área bastante razoável. O Galtério, as eleições estão aí. Por mais que a gente ouve falar a respeito de mudanças, de renovação, até algumas campanhas do troca tudo, né? Vamos trocar todo mundo e tal, não sei o quê. Com a experiência política que você tem, o que você acha que vai haver percentualmente em termos de troca nas nossas instituições? Olha, eu quero dizer para você, Alberto, falar para quem está nos ouvindo, que a renovação vai ser pequena. Vai ser pequena? Vai ser pequena, porque o sistema não é feito para renovar. O sistema é feito para quem está não sair e para quem não está não entrar. O sistema é isso. Né? Infelizmente, a cada 4 anos de mandato, né, o último ano a pessoa se preocupa em continuar. Então ela deixa vários afazeres dela para ela começar a fazer o trabalho político. E quem está no poder
que não precisa se desincompatibilizar, não sendo um cargo executivo, por exemplo, um legislativo. Quem está no poder tem muito mais condição de conseguir uma reeleição. Com certeza, a pessoa que já é vereador, pessoa que já é deputado, o próprio, né, o candidato prefeito reeleito, senador, a chance é muito maior. Eles falam porque tem a máquina na mão. No caso do Poder Executivo, né? Sim, a máquina é um diferencial. É. A não ser que o candidato tenha um discurso muito forte, né? Porque nós temos um candidato que vende, né, que oferece uma ideia ao eleitor que convence. Aí a máquina não consegue passar essa barreira da ideia, né? Você tem muito candidato que consegue passar para a população, né, determinadas ideias que convence o eleitor. Aí a máquina não consegue chegar. Então, ô Galtério, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Veja, como você é um político, né, e não é candidato a nada, no momento eu posso entrevistá-lo tranquilamente, mas eu queria saber de você o seguinte, todas essas revelações feitas pela Lava Jato, tantas pessoas envolvidas, aquelas que não tiveram o direito de se eleger prejudicadas, que, embora estejam respondendo ao processo, não são condenadas em segunda instância por um colegiado, vão ter direito a se candidatar. Então nós vamos ver várias pessoas reeleitas que foram envolvidas na Lava Jato. Com certeza. Se ele não tiver condenação em segunda instância, né, ele não está... Ele vai poder se candidatar. E às vezes até preso. Né? Às vezes tem até candidato que é candidato estando preso. Mas aí há uma certa incoerência, porque a ministra Rosa Weber, que ontem assumiu, inclusive, o tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Fux sai e disse, o ministro Fux, que todo condenado em segunda instância não terá direito a se candidatar. Muito bem. Mas como é que alguém preso, para estar preso ele já precisa ter uma condenação, a não ser que seja uma prisão preventiva, de primeira instância e tal. Não, se for uma prisão sem pena é quando não tem condenação. Quando tem condenação, ele vai poder se candidatar. Ele pode se candidatar. Não é uma situação sui generis, surreal, vergonhosa? Mas você não tem barreira legal para isso. A lei não proíbe essa situação. Então, se a lei não proíbe, o que não é proibido é permitido. Esse é o grande problema da legislação eleitoral. Que coisa, não? Então a gente tem que pensar primeiro numa reforma política. O que você pensa de uma reforma política? Acho até que você é meio a favor, em função do que você disse no começo, que quem está dentro é preparado para não sair, quem está fora é preparado para não entrar. Então, eu pessoalmente, Roberto, eu falo assim, qual que é o problema da eleição hoje, né? Quando você é eleito para 4 anos, né, você quer continuar. O meu ponto de vista é assim, a eleição para vereador, para deputado e para deputado federal, deputado estadual, não deveria ser mandato de 4 anos, mas mandato de 8, para você entender. De 8 anos. 8 anos, né? Mas só que depois de 8 anos, você não pode mais ser candidato àquele cargo, você tem que esperar uma janela. 4 anos livre, você não pode mais ser candidato. Não pode se candidatar. Mas a eleição continua de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, você tem em Campinas 33 vereadores. A cada 4 anos, renova-se 17 e 16. Necessariamente você vai ter renovação, porque aquele grupo de 17 não vai poder, quem completou os 8 anos, não vai poder ser candidato. Aí você renova. Aí você tem uma renovação. Porque hoje você pega os vereadores de Campinas, 70% já tem 8 anos de mandato, para mais. Então já é natural na estrutura o vereador ser reeleito. Mas do jeito que eu estou falando, obrigatoriamente você vai ter 17 novos para uma determinada eleição. Perfeito. E aí, então você tem renovação obrigatória. Renovação obrigatória. E outra coisa também, se me permitir, claro. Eu gasto numa campanha só por 8 anos. Ao contrário que eu tenho que gastar outra, daqui a 4 anos gastar para uma outra campanha, e isso que deixa cara as campanhas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Galtério. Eu não consigo entender, embora à luz da lei a coisa seja diferente, você tem que prestar contas, tem que mostrar patrimônio, prestar conta de campanha, aquela coisa toda. Muitos fazem conta de chegar. Mas no coloquial, aí, no colóquio, você conversa com alguém do partido, presidente do partido, eles falam, olha, uma campanha a vereador vai se investir, eu vou chutar um número aqui só para, vai se investir ao menos 2 milhões de reais, uma ideia. Aí, é um número hipotético. Só que durante todo o período que o vereador estiver trabalhando, ele não vai ganhar os 2 milhões de reais. Como é que pode você gastar muito mais do que você vai ganhar durante todo o seu período de gestão? Sim.
o que você não pode enxergar é o vereador como se fosse um cargo que o sujeito está pelo salário. Tá? O cargo de legislativo, né, ele te dá o prestígio. Tá? Ele te dá o prestígio. Muitas vezes o salário que você tem é menor do que o prestígio. E o grande problema na política hoje, Alberto, é assim, vou te dar um exemplo, tá? A força que o voto do legislativo tem né, é muito maior do que o salário que você ganha. Tá? Imagina uma lei que aprovou 5 anos para o José Sarney, quando era 4, para aumentar mais um ano para ele. Já que pensou? disseram lá que pagaram-se fortuna. Então, verdade. alguns políticos acabam compensando nisso. Muito bem. E tem uma coisa também, né? Com absoluta convicção e certeza, tem gente que ganha muito mais do que você como salário, mas você não está na televisão nesse momento, rede nacional. Né? Eu digo para você, como advogado, a minha remuneração é muito maior do que como político, mas eu não tenho a satisfação que eu tenho aqui hoje de estar podendo ser entrevistado para você. Mas e qual que é o seu segmento no direito? Eu trabalho em todas as áreas, Todas Alberto. as áreas. Eu tenho uma habilidade, desde quando eu comecei, de trabalhar um pouquinho de tudo. Então eu vou já estar convidado aqui para voltar um dia aqui para falar só sobre direito. Vamos falar, a gente não vai falar de política não, mas só sobre o segmento do direito, tá bom? Se você quiser. Para você falar para o advogado Galtério, que também como advogado ele é convidado para vir à televisão. Bacana, obrigado. Vamos lá, vamos falar de saúde, porque você está muito ligado aí na parte da saúde. Você apresenta a Comissão Política de Saúde. Como é que está a saúde aqui? Primeiro, como é que está a comissão? Está tudo bem? Todo mundo trabalhando? A comissão está fazendo o trabalho dela, né? Mas a saúde em Campinas não está boa, não. É isso que eu quero saber. Aliás, o problema da saúde, ele é macro, que a gente chama macro assim. Ele vem de cima. É um problema do país. Do país, sim. Né? Aí ele acaba resultando a assimilação dele no bairro que você mora, na cidade, né? Mas ele é um problema macro. Né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa falar em Campinas, não está boa a saúde, não. Né? A gente vê uma luta do prefeito para tentar melhorar, junto com os secretários, né? Mas o grande problema da saúde, Alberto, eu já falei na tribuna da Câmara hoje, né? O prefeito gasta em Campinas hoje, para você ter uma ideia, 1 bi e 100 milhões de reais na saúde. Tá? 1 bilhão e 100 milhões de reais na saúde. Né? Desse 1 bilhão e 100 milhões de reais na saúde, metade é salário de funcionário da saúde. De 1 bilhão vai para o salário. A média salarial hoje em Campinas, do funcionário que trabalha em saúde, desde o faxineiro até o secretário, é R$ 8.500 o custo. É uma média altíssima. Altíssima. O que nós precisamos fazer em Campinas hoje? É pegar a cidade do porte de Campinas, Curitiba, Cuiabá, né, algumas cidades, e ver qual que é o custo de cada funcionário dessa cidade, para ver se nós não estamos gastando muito com salário. É natural que quando você fala em salário, mas o camarada tem que ganhar bem. É evidente que tem que ganhar bem. Mas o ganhar bem tem que ser proporcional a uma realidade do país. Então, hoje, assim, gasta-se em saúde em Campinas, mas gasta-se muito com o salário do funcionário público da saúde. Então, uma média de R$ 8.500 é caro. E a maioria aí, funcionário de carreira ou comissionado? Só de carreira. Só de carreira. R$ 8.500 a média salarial do funcionário de saúde. Então, não tem o que fazer. Se você chegar à conclusão que vocês estão pagando muito, vocês não vão poder diminuir o salário? Estou dizendo, mas o que você faz? Para as futuras contratações, você joga um piso menor, entendeu? Você adequa. Tá. Fala uma coisa para mim. Sarampo está preocupando? Está preocupando, né? Mas as campanhas de vacinações já estão trabalhando para amenizar esse problema. Né? O Paulo, você não é obrigado a vacinar o seu filho ou é obrigado? Por lei, não. Por lei não é obrigado. O que existe é assim, existem exigências de determinadas instituições, determinados órgãos. Por exemplo, para entrar na escola, você tem que apresentar que você vacinou. Carteirinha lá de saúde. Né? Por exemplo, antigamente acontecia assim, para você viajar para o exterior de determinados países, você tinha que tomar vacina de febre amarela. Tal. Se você não apresentar, você não entra, mas você não está obrigado a tomar. Então, né? mas interessante, você não pode ferir o direito do livre-arbítrio, não. Tá certo? Mas vamos imaginar que amanhã a prefeitura, por meio de um projeto da Câmara, algum vereador diz que todo comissionado que tenha filho
ele, para conseguir um emprego, ele tem que mostrar a carteira de vacinação do filho. Isso passa na Comissão de Justiça da Câmara? Passa. Passa? Com certeza. Com certeza passa. Porque é benéfico. Então, eu quero saber, ninguém fez isso até hoje? Ainda não. Então, vamos esperar eu ser vereador para fazer isso aí? Eu vou pegar a sua ideia e vou fazer. Mas lógico, porque é o seguinte, aí você está preservando a saúde da criança, a saúde da família, porque o sarampo não é só em criança. Eu tenho um projeto que eu apresentei que exige no ato de contratação de empresa privada que seja exigido a carteira de vacinação para a empresa privada. Agora, por que essas doenças já estavam erradicadas no Brasil? Por exemplo, a própria poliomielite, a paralisia infantil, há um receio nacional de que volte. Então, Alberto, assim, há 30 anos atrás, nós tínhamos aquelas campanhas de vacinação que mobilizavam a sociedade. E essas doenças, pelo desaparecimento, a gente foi esquecendo. Hoje você não tem mais essas campanhas. Mas hoje você tem que voltar, então. Tem que voltar as temos campanhas. Que voltar com essas campanhas. É mobilização. Mobilização governamental. Né? O governo federal tem que mobilizar e alertar as pessoas que precisam tomar vacina. Muito falou, então, aí, você disse, en passant, do projeto de lei, da matrícula das crianças nas escolas com a carteirinha da saúde. Esse é um projeto seu, né? Sim, esse é um projeto meu, né? Que exige no ato da matrícula escolar que a prefeitura exija a vacinação, as vacinações em dia. Comprovante, né? Aquela carteirinha de vacinação e tal. Para poder matricular a criança na escola, a exigência da carteira de vacinação. E como é que tá? Já passou, claro, pela comissão? Está em primeira votação ainda, ele passa pelas comissões. Como é que é o trâmite legal de tudo isso? Então, o trâmite é assim, o vereador, ele apresenta o projeto, né? Esse projeto passa pela comissão responsável por ele, aí tem uma fase que chama comissão de legalidade, se ele é legal ou não, para depois ele ir para a primeira votação. Então já passou por tudo isso, está já na primeira votação. Está na primeira votação. E na segunda votação é a questão da viabilidade do projeto, a gente chama de mérito. É um bom projeto? Não é um bom projeto? Aí a discussão do se é bom ou se é ruim. A legalidade é assim, às vezes o projeto é bom, a ideia é boa, mas não pode, fere a lei, não pode ter. Né? Mas às vezes, quando ele passa, que a lei permite, aí ele vai para é bom ou ruim, vamos votar sim ou não. E aí depois vai a sanção do prefeito. O prefeito é o ato que encerra a lei, mas se o prefeito sancionar, o que acontece? A Câmara pode derrubar o veto do prefeito. Não, se o prefeito vetar. Se o prefeito vetar, a Câmara pode derrubar o veto do prefeito. E aí ele é, por força de lei, obrigado a sancionar. Não é obrigado a sancionar. Não. Ele é obrigado a cumprir a lei, porque a lei já passou por ele. Não, mas tudo bem, se ele vetou, volta para a Câmara. Sim. A Câmara derruba o veto. Aí, mas ao se derrubar o veto, automaticamente está sancionado? Virou lei. Virou lei. Se tornou lei. Entendi. Aí tem que se cumprir. Entendi. Né? Aí o prefeito só tem uma situação. Né? Ele pode entrar com uma ação de declaração de inconstitucionalidade da lei. Ele tem que entrar na justiça, pedir a suspensão da lei. Nós temos um caso interessante aqui, Alberto. Agora foi bom você entrar nesse tema com relação aos aposentados, né? Com os idosos. A Câmara de Campinas aprovou uma lei que permite o passe livre às pessoas com mais de 60 anos. 60 anos, exatamente. Né? E o doutor Hélio vetou na época. E a Câmara veio e derrubou o veto. Derrubou o veto. Então passou a ser lei. Passou a ser lei. Só que até hoje não se cumpre. Mas por quê? Não se sabe. Né? Nós estamos apurando isso na apelação da Câmara, né? Porque o Hélio entrou com uma ação de inconstitucionalidade. E nós não sabemos como está isso ainda hoje. Mas quando ele entra com ação de inconstitucionalidade, automaticamente já fica suspensa a lei ou não? Depende do juiz. Depende do juiz. O juiz tem a faculdade de suspender a lei ou de tocar o processo e a lei continuar andando. Mas o doutor Hélio achou que nunca fosse fazer 60 anos? Eu não sei nem se ele já tinha 60 anos. Então, e essa lei, nós estamos com essa discussão ainda, e a lei já está aprovada para a Câmara. Então a grande discussão hoje é assim, é jurídica, né? É se podia ou não. Por lei pode, né? Porque o Estatuto do Idoso reduziu essa questão do privilégio para as câmaras municipais poderem, com 60 anos, resolver. Muito bom. Bom, doação de sangue também é um projeto seu? Como é que é? Sim, Alberto. Aliás, desculpa aqui, é uma moção. O que é moção?
A moção é um moço grande, alto, moção? Moção é uma manifestação. Manifestação. Quando a gente fala uma moção da Câmara de Campinas, é uma manifestação como se fosse da população de Campinas. Nessa manifestação que eu fiz, o que eu sugeri? Aí eu mandei para Brasília, porque é uma lei de atribuição do Executivo, que pode fazer isso, do governo federal, ou, né, do Legislativo, dos deputados e vereadores, que a gente pudesse substituir alguns pontos da carteira de habilitação por doação de sangue. Entendeu? Então, por exemplo, a cada semestre, se você fizesse uma doação, você retira um ponto da sua carteira de habilitação, ou 2. Aí, com aquilo, você reduziria um ponto. Então, você aumentaria o estoque de sangue, né, nos locais. Mas isso dependendo da infração ou qualquer infração? Qualquer infração. Não infração. Na pontuação. Você tem até 20 pontos. Mas a pontuação advém de uma infração. Sim, mas você reduz um ponto. Você está entendendo? Você tem 20 pontos. Se você tem 15 pontos, cai para 14. Entendi. Você vai reduzir um ponto. Um ponto, independente da infração. Você consegue fazer, me parece que até 4 doações de sangue por ano. Né? Mas vamos dizer que a gente aceitasse 2 de 1 ponto ou de 2 pontos a cada semestre. Entendi. Então você conseguiria reduzir 2 pontos na carteira de trabalho. Não adianta nada o motorista falar assim, mas seu guarda, por favor, eu vou doar sangue todo dia, não tem problema, livre isso para mim. Não pode. E como é que tá isso aí? Isso é uma moção? A moção, ela... É uma manifestação. Manifestação. Foi para Brasília, nós recebemos de Brasília, já existem alguns projetos nesse sentido lá que já estão tramitando. Né? Mas então, mas tudo bem, eu só quero entender o seguinte, o que Brasília faz? Brasília aprova ou sugere alguma coisa? Toda lei, Alberto, ela tem uma origem. Alberto César não pode fazer a lei, por exemplo. Para fazer uma lei municipal, é o vereador. Para fazer uma lei estadual, é o deputado estadual. E para fazer uma lei federal, o deputado federal. Ou o prefeito, o governador ou o presidente, que também pode fazer lei. A lei tem uma fonte. Qual que é a fonte? Não é qualquer pessoa, vamos fazer uma lei. Não pode. A pessoa tem que ter legitimidade para fazer a lei. Nesse caso, a legitimidade tinha que partir a nível federal. Presidente da República, né, ou algum deputado ou senador. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós mandamos uma manifestação para que eles aprovassem uma lei nesse sentido. Então, vamos aqui, a grosso modo, para a gente entender, quando, às vezes, você faz uma indicação para o prefeito aqui, uma moção, uma indicação lá para os cargos mais altos. Os cargos mais altos, para qualquer situação. Sim. Tá? Uma moção para o governo do Estado, para o Tribunal de Justiça. E você pode fazer tantas moções quantas forem necessárias e tal. Quantas forem. E requer aqui a aprovação da Câmara sim, a Câmara tem que aprovar, né? É preciso que essa moção... É uma ação em conjunto. Sim. Embora tenha uma origem individual, mas é uma ação em conjunto. É uma moção que a gente faz. Olha, que gostoso, estou entendendo desse negócio. Eu não sabia o que era uma moção, porque é algo que a gente precisa entender. Às vezes alguma lei é colocada aí em vigor e, de repente, nós não sabemos, essa lei pode ter partido do vereador que nós votamos. Sim, né? É isso mesmo. Para você ter uma ideia, acontece muito isso. Que coisa. Nós temos boas leis. Eu vou te dar um exemplo. Tivemos um vereador aqui de Campinas e nós aprovamos uma lei. Sabe aquele balainho que tem no banco, quando você vai tirar dinheiro? Sim. Antes não tinha. Hoje, aquilo é uma lei de um vereador de Campinas, que fez e que os bancos foram obrigados a cumprir em Campinas, mas viram que era boa a nível nacional. E fizeram a nível nacional. Então, quando você vai no banco hoje, você vê aquele cobertinho, é uma lei municipal de Campinas que serviu para o país inteiro. Não precisou ser uma lei aprovada, né? Mas... Você tem aqui também, não vamos falar sobre projeto de vagas para negros, Sim. mas antes deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você, Galtério, o que é mais problema nacional, saúde ou segurança? Os dois, né? Os dois são... hoje um pouco mais a segurança. A segurança. Hoje mais a segurança, porque você está perdendo 65 mil vidas por morte violenta hoje. É um número, uma guerra. É mais do que guerra. Então, mais do que guerra. Morrem 65 mil. Hoje, 65 mil pessoas morrem de morte violenta, né, de arma de fogo, 65 mil, 60 mil de câncer, 60 mil de acidente de trânsito e umas 60, 70 mil do coração. Essa é a média. Olha aí. Em torno de 1% da população morre dessas causas.
Que tristeza, hein? Você é favorável a que cada cidadão possa ter o direito de comprar uma arma, não? Então, olha, quando você arma as pessoas, né, uma pessoa para usar uma arma, ela tem que estar preparada psicologicamente e tecnicamente. Tem que saber manusear a arma e tem que ter cabeça para que ela vai fazer o que com a arma. Então não adianta você dar uma arma para uma pessoa que não tem preparo psicológico e não tem preparo técnico. Se ele não sabe manusear uma... E outra coisa, quando você usa uma arma, a vantagem do ladrão sobre a pessoa que está sendo assaltada é o efeito surpresa. Né? O efeito surpresa. O ladrão te surpreende, a própria palavra assalto significa surpresa. Surpresa. Surpresa, assalto. Aí você não sabe como você vai reagir. Essa pergunta fizeram para o Bolsonaro numa entrevista. Aí falaram para ele: o senhor é favorável? A pergunta que você fez para mim. Né? Mas antes de ele responder, a repórter falou para ele: o senhor é policial, o senhor é treinado, e mesmo assim o senhor foi assaltado, levaram sua arma e sua moto. Né? Então é uma questão complexa. Pois é. Paulo, você também protocolou um projeto que prevê cotas para negros em estágios na Prefeitura de Campinas, tá certo? Me fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto que eu fiz, da onde eu tirei a parâmetro dele? O Temer, agora em junho, ele sancionou uma lei a nível federal. Sim. Então, eu peguei a lei federal que o Temer fez, que determina que nos órgãos federais 30% sejam reservados aos negros. E eu coloquei a nível municipal. A mesma lei, só que dizendo, em Campinas, as empresas municipais também têm que dar cota para negro. Mas já não vem por determinação, ou a lei do Temer é só no âmbito federal? Só federal. Só federal. Ela não é uma lei geral. Ela não serve para estado e município. Entendi. Tá? Ela serve só para entidades públicas federais, diretas e indiretas. Perfeito. Diretas, prefeituras, por exemplo. Indireta, Petrobras, Banco do Brasil. Tá? Agora, aí você me pergunta, mas por que isso? Eu vou te falar por quê. Quando você pega o índice de criminalidade hoje, das pessoas mortas, né, desses assassinatos, 70% são negros. 70% são negros. Das pessoas que estão presas, 70% são negros. As pessoas... Então, o que você precisa dar para essa população? Mais oportunidade para não delinquir para frente. Porque se ele não tiver oportunidade aqui, lá na frente ele vira delinquente. Então, não é uma lei para privilegiar uma raça. É uma forma de você combater a criminalidade sem prender e sem matar, mas dando oportunidade. Então, não estou fazendo uma lei para favorecer negro, não. É uma lei que, quando você pensar assim, olha, se 70% de negro está preso, como é que a gente tira o preso, o negro, não deixa o negro se tornar preso? É dando oportunidade quando ele é mais jovem. Por exemplo, num concurso, mais ou menos como as universidades, né? Sim, cotas da universidade. Mas vamos, uma coisa que eu concordo plenamente com isso, só não concordo com o seguinte, só para a gente ter uma noção aqui, vamos imaginar que num lugar tenha 10 vagas. Sim. Então vamos dar 30% para negros. Então 3 vagas são para negros. Sim. Só que tem um negro que tirou a nota máxima de todo, superou todo mundo. Sim. Ele tem que entrar por mérito, não por cota. Sim. Aí então seria ele mais 3. Ele mais 3, sim. Ele mais 3. É assim que a coisa funcionaria. Ele mais 3. Ele mais 3. Ah, legal. Né? Ele legal. mais 3. Vou dizer uma coisa para você. Por mais que nós não queiramos ver, por mais que nós não queiramos entender, o nosso Brasil é muito preconceituoso. É uma coisa assim. E eu acho que cada um de nós poderia sim fazer alguma coisa. E sempre que a gente puder, a gente tem que fazer. Então, esse projeto ganha de mim toda a simpatia. E como é que está isso aí também? Tá? Já passou? Então, esse projeto, Roberto, ele é um projeto que a gente vai passar pela primeira votação ainda. Tá. Mas eu não vejo maiores dificuldades, porque assim, no plano da legalidade, que nós já discutimos, já existe uma lei federal. Então, não pode, esse projeto é legal, não. Já existe uma lei no mesmo sentido. Então, a questão vai ser assim, se é bom ou se é ruim. Já tem jurisprudência. Já tem jurisprudência, já tem então, entendimento. Então é mais fácil. Né? Já tem uma lei. Então, assim, a questão vai ser os vereadores acharem se isso é certo ou se isso é errado. E quanto a vaga
no sistema eletivo, quanto, por exemplo, aos vereadores, à Câmara dos Deputados, à Assembleia, cota para negros e cota para mulheres. O que você pensa? Aí já é uma outra situação. Porque, assim, o que é a questão eletiva? Você não dá para você fazer cotas. Porque, assim, você tem que deixar a mulher, você tem que deixar o negro, ele sentir prazer em ser político, sentir prazer em modificar. Você vê qual que é o problema das mulheres hoje. As mulheres não têm envolvimento político. E para ser político, você precisa se envolver. Não adianta você forçar a colocar sem envolvimento. Então, você vai assim, vamos pôr cota de 30% para a mulher. Bacana, é interessante. Mas será que a mulher quer entrar politicamente e fazer o papel dela? Mas vocês enquanto partido, não vocês enquanto indivíduos, mas os partidos são obrigados a ter uma cota mínima de mulheres para ele. E por que não tem uma cota mínima para... Aí sabe o que o partido faz na cota mínima? Na cota mínima, ele põe uma mulher que vai ter 5, vai ter 10 votos. Isso é ridículo, Galtério. Eu acho ridículo. Ela vai ter 5 só para cumprir a cota. Esse é o grande problema, cumprir cota. Então, isso aí é aquela história, me engana que eu gosto e nós vamos felizes. É isso mesmo. Estamos conversando sobre tudo, né? Já falamos aqui, só não entramos na área específica dele, que é a área do direito, embora direito político a gente tenha conversado aqui. Por falar em direito político, o Lula não vai ser candidato, né? Não vai. Não vai, né? Não vai. O PT hoje, Alberto, por que o PT insiste na candidatura Lula hoje? Porque o PT, se não tiver uma bancada de deputado federal forte, ele morre. Então ele está jogando 13, para que as pessoas votem no 13, em tese, para presidente, em tese, na legenda 13 para deputado. Então ele vai querer estender o Lula para tentar fazer uma bancada com legenda de partido. Então essa é a estratégia. Então, o Haddad deve ser o candidato. O Haddad vai ser o candidato. Muito bom. Bom, mobilidade urbana também, falar sobre a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, da qual você faz parte também. Existe um projeto para trazer o metrô para Campinas, mas o BRT não está nem pronto ainda, estão pensando em metrô, como é que é? Não, então, não dá para pensar em metrô para Campinas. Eu já fiz estudos, para você ter uma ideia, Alberto, acho que a linha amarela, uma outra linha que tem em São Paulo, ela transporta por dia 700 mil passageiros. A menor linha, tem linha que transporta 1.100.000 e tem linha que transporta 700 mil. Em Campinas, nós conseguiríamos transportar, no máximo, 180 mil passageiros. É muito pouco. É muito pouco. E o BRT, como é que está? Alberto, o BRT está saindo, tá? É uma obra que vai repaginar, né, as vias John Boy e as vias Amoreiras, e ele tá caminhando sim, Alberto, está saindo. A tendência é que até 2019, 2020 ele esteja pronto. Tá. Né? E são o quê? Uns 20 a 25 quilômetros de... Essa faixa. Essa faixa. Para utilizar aqueles ônibus enormes, não é isso? O BRT, né, é Bus Rapid Transit. Na verdade, é o metrô de pneus. É o metrô de pneus. A diferença é que ele é metrô e não está em trilhos, né? O metrô normalmente é em trilhos. Né? Quando a gente fala em transporte metroviário, é trilhos. Né? E o BRT, ele é um ônibus que carrega um número maior de passageiros. Então, o que ele faz? Ele vai pegando as pessoas no bairro e joga numa linha. E aquela linha transporta todo mundo. Isso vai desafogar muito, vai facilitar muito. Agora nós vamos ter ônibus bons, bonitos. No começo eu sei que sim, mas nós vamos ter numa sequência, porque começa tudo lindo, maravilhoso, nem as arenas de futebol. Coisa linda, depois aquilo acaba tudo sucateado. A esperança é que sim, né? Nós temos algumas empresas de ônibus em Campinas, né? Elas estão ajudando a fazer o BRT, não? Não estão ajudando. Não estão pondo. Eu acho que o grande erro do BRT hoje é não saber quanto que os empresários vão pagar. No que eles vão ajudar o BRT? Porque o empresário, ele vai gastar menos combustível, ele vai gastar menos pneu, ele vai transportar mais gente por veículo. Vai ganhar mais. Né? O tempo de um veículo caminhar, né? Dele se deslocar de um ponto a outro, vai ser menor. Então, o grande vitorioso no BRT é o empresário. Porque é um corredor, não vai ser atrapalhado por nada. Não, é uma linha reta, com os pontos, né? Aquele ponto pega, por exemplo, em vez de um ônibus entrar num bairro para pegar passageiro, né? Ele vai pegar no bairro e não vai vir até Campinas. Você vai jogar na linha do BRT e leva todo mundo. Então, o grande erro do BRT hoje é não discutir com os empresários quanto que eles vão pagar para usar o BRT. Porque eles vão ser beneficiados. É essa a questão. Nós não discutimos isso. Vai beneficiar, mas sob o ponto de vista final, porque o povo está pagando. Porque assim, nós vamos gastar 500 milhões, Alberto, né?
400 milhões, foi financiado pela Caixa, mas nós vamos ter que pagar. Quem paga é o povo. Agora, o povo se beneficia? Sim, né? Vai se beneficiar. Mas o empresário se beneficia mais, porque dali ele tira o lucro. Então eu acho que talvez essa obra, se fosse feita numa parceria pública-privada, né? PPP, que eles chamam, né? Poderia ter ficado menos onerosa aos cofres públicos, mas era uma obra necessária. Já que você pode levar como sugestão algo do programa aqui para um projeto, sim, de colocar lá a carteira de saúde dos pais de que vamos tentar ser comissionado na prefeitura, eu vou dar uma outra dica aqui. Em Dubai, num circuito que eu fui fazer lá é o metrô, mas é o metrô também por cima, você tem coisa linda, né? Tem por baixo, tem por cima também e tal. Tem o vagão exclusivo para mulher. O BRT talvez possa ter um espaço exclusivo para mulher, para evitar uma série de coisas em ônibus e tal, né? Tanto que eu não consegui ler aquelas cobrinhas e nem consegui ler o inglês na hora lá, que eu fiquei no vagão de mulher. Aí chegou alguém lá e começou a falar, e eu um pouco entendia também, mas depois ela me encaminhou, me tirou do vagão, e aí a minha mulher ficou a mulher pode seguir pro vagão do homem. Sim. O homem não pode ir pro vagão da mulher. Interessante isso, né? Nós temos algumas iniciativas aqui em Campinas já tem alguns projetos em andamento já, que eles falavam ônibus cor-de-rosa. Porque tem muita história de assédio, de aproveitamento, né, no transporte. Sim. O grande problema hoje, Alberto, é assim, como é que você concilia transporte público, né, com o desejo do cidadão ter um carro e a necessidade do governo vender carro para poder manter a estrutura política? Então, mas é uma coisa tão interessante. Nós não temos ferrovias, o que seria maravilhoso. No entanto, quem toca esse país são os caminhoneiros, os caminhões e tal. Então, uma coisa vai de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro à outra. Você pensa num transporte que vai facilitar, por exemplo, as nossas rodovias pluviais. Sim. Também vem contra os caminhões. Então, há um jogo de poder muito grande. Só uma questão, Alberto, se você me permitir. Você tem que ter, a gente chama de modal de transporte. Cada transporte é um modal, ferroviário, rodoviário, avião, hídrico, tal. Você precisa ter cada um num percentual. Porque, por exemplo, você fala assim, vamos fazer transporte ferroviário. É muito bonito? Muito bacana. Só que assim, quem vai lucrar é o empresário. Tá? Porque ele vai transportar mais, né, por menos. Quando você transporta numa carreta, quantos empregos você dá? O borracheiro que conserta, o restaurante onde o motorista almoça. Mas como fazer, Galtério? Equilibrar os modais de transporte. Mas tudo bem, quando você tira o dinheiro do ônibus, você tira o cobrador. Você desemprega também. Entendeu? Você imaginou aqui a internet? O que a internet desempregou? Nós temos que nos adaptar, temos que seguir. Então é isso que eu estou dizendo. Então quando você tira uma carreta de uma estrada, o posto de gasolina que abastece aquela carreta de diesel. Então, assim, o círculo de riqueza no caminhão é muito maior do que no trem. O que faz as pessoas enriquecerem é a riqueza circular e não concentrar. Com a ferrovia, você concentra a riqueza. Né? Quem transporta mais vai ganhar mais, vai ter. Então, o que você tem de empregado nessas concessionárias para manutenção das estradas, para tudo isso? Então é o que eu estou dizendo, né? É isso, mais o pedágio. Então, assim, nós precisamos repensar se vale a pena economizar transportando mais por menos ou manter os empregos e a atividade econômica. É isso que precisa ser pensado hoje. Galtério, é verdade. Querido, bom, não preciso nem falar que adorei falar contigo, né? Claro, sua formação lhe permite também ter uma fluência verbal muito boa e como político tem o dom da palavra também. Foi muito bom te entrevistar, eu fico muito feliz e quero que você volte aqui. Eu agradeço. Agradeço ao seu programa, a Rede Família, que novamente me fez possível estar aqui e tantas quantas forem as vezes que você me convocar, você tem um soldado aqui para... Então, muito bom. Tá. Meu amigo, falei aqui com o Paulo Galtério, vereador em Campinas. Tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, que foi realmente sensacional. Não se esqueçam que eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Vamos falar de esporte, vamos falar da Vitória da Ponte e tantas outras coisas, tá bom, gente? Saúde, paz e alegria, muita sorte, até à noite. Tchau.